Olá pessoal, tudo bem? Iniciando então o nosso primeiro comentário de fechamento deste ano de 2016, que inicia. Então, sejam bem-vindos. Esse é o primeiro bate-papo do ano, onde a gente vai então poder conversar sobre essa fortíssima movimentação que o Ibovespa e os principais papéis aí apresentam. Quem acompanha ao vivo sabe que pode interagir conosco através do chat que fica logo abaixo. Quem acompanha a gravação pode enviar as suas dúvidas através do próprio YouTube. Aproveito para desejar que vocês tenham um ótimo ano de 2016, coloquem em prática tudo aquilo que venham a planejar. Esses são os meus votos. Legal. Então, deixa eu colocar na tela aqui os ativos, né, que estão se enquadrando dentro dos modelos operados aqui pela equipe. Antes disso, se o pessoal puder me dar um feedback de como está a transmissão, eu agradeço, embora aparentemente está tudo certinho. Bom, então vários papéis hoje se enquadram, né, com esse movimento mais abrupto aí do Ibovespa. A gente tem a Ambev pelo modelo FR2 gerando entrada produzida a R$ 17,23, um trade na compra, FR2 método Stormer, stop exatamente posicionado em 16,36, 5% é a distância entre o stop e o ponto de entrada, e o alvo nas últimas duas máximas, um alvo móvel, esse é o objetivo tradicional dentro desse modelo. Tá? Então FR2 gerou entrada pelo método Stormer, é o papel escolhido do dia. Naturalmente, com essa queda toda, vários papéis se enquadraram, mas o escolhido foi a Ambev. Ok? Dentro da abordagem do modelo de rompimento, a gente tem Itaúsa, que vai rompendo aí uma congestão mais ampla. Congestão essa dos últimos 5 meses, né? O suporte dos R$ 6,80 vai sendo perdido com candle amplo, gap, tá? Então isso aqui é venda. Entendo que possa existir algum certo desconforto, né? Afinal de contas, o mercado já vem aqui de vários candles pretos, mas o indicador que a gente usa para validar os rompimentos é o LSVI, né? Que é o indicador que mensura a distância dos preços em relação à volatilidade. Ele não está acima de 30%, então dá para a gente fazer a venda tranquilamente. Essa venda foi produzida com stop acima do gap, que está aberto. Tá? Ou seja, se o mercado fechar o gap, significa que isso aqui não é um gap de fuga. Em expectativa de queda se esvai. E o alvo de realização parcial ficou em 6,35. Tá? Então esse é o trade da Itaúsa na ponta vendedora. Venda feita a 6,62, stop 6,89 e a realização parcial 6,35. Além de Itaúsa, a gente tem HGTX também gerando uma venda. O papel vai perdendo uma congestão em topo, abrindo uma simetria baixista no gráfico diário. Venda acionada. O mercado perde uma congestão aqui estreita, com candle também vendedor relevante. No caso de HGTX, a venda foi feita a 14,43. Já passou aqui um pouquinho do ponto de ideal, né? Mas dá para fazer a venda agora sem problema. Você tem que ajustar aí a realização parcial. O stop acima de 15,30, acima da máxima de hoje. Com isso também, somente uma posição foi trabalhada. Realização parcial em 13,30 e 56, perdão. 13,56. Tá? Então tá aí o trade de HGTX. Também na ponta vendedora. Tá? Não tínhamos nenhuma posição aberta, iniciamos o ano líquidos. A gente pode começar falando de como o mercado deu seus primeiros passos, né, no primeiro pregão do ano. Então, a gente teve logo na nossa madrugada o mercado chinês passando pelo processo de circuit break, né, onde o pregão foi interrompido, não chegou nem a ser finalizado, foi fechado com um pouco mais de meia hora, se eu não me engano, de funcionamento, com mais de 7% de queda. E isso naturalmente contaminou aí todos os mercados globais. O mercado em seguida, o mercado europeu já estava em queda forte, o mercado americano logo em seguida também.
E a gente que abriu agora, abriu às 9 da manhã, já abrimos aí com 3% de queda. Tá? O Ibovespa vai perdendo aquela congestão, que na realidade já tinha perdido. Né? Se a gente fizer a leitura aqui por fechamentos, a congestão já tinha sido perdida e o mercado tinha voltado até para testar como resistência, né, o suporte, aqui ainda no ano passado. O que existia era uma mínima, né, uma mínima não muito importante, que é a mínima de agosto do ano passado. O mercado ignorou esse ponto e vai em queda. A gente pode projetar esse retângulo aqui que foi rompido para baixo. A alvo fica lá na faixa dos 40 mil pontos. É mais ou menos aonde está passando a linha de referência do canal de baixa primário, que é esse aí, que a gente tem desenhado desde 2010. Né? Já tivemos 1, 2, 3 toques na linha superior e agora 1, 2. Será que o mercado vai fazer o terceiro teste? Essa é a expectativa, pelo menos para os primeiros momentos aí do ano de 2016. Tá? Então, forte queda, mercado perde suporte, abre espaço para mais quedas. No intraday, a gente teve o índice futuro já abrindo em gap de baixa, não gerando nenhuma operação perfeitamente enquadrada na nossa filosofia. Não houve um fechamento abaixo da mínima do dia que gerasse tão trade para o primeiro movimento. Coloquei no chat de abertura que aquele trader mais agressivo poderia colocar um gráfico de 5 e buscar por viradas nesse prazo operacional. Né? Aí, naturalmente, é um pouco mais complexo operar com time frame menor, mas foi aonde as oportunidades acabaram acontecendo. O gráfico de 15 não teve nenhum trade mais limpo. Mercado para baixo, mercado de ações para baixo, moedas para cima. Né? Tivemos hoje, então, o dólar operando em alta aí de quase 2%. O mercado vai passando para cima do último topo, abrindo espaço para buscar a máxima do ano passado, que está lá em 4.260 pontos. Tá? No gráfico diário não há uma tendência limpa de alta, né? Os zigue-zagues não estão ascendentes, né? A gente tem um fundo mais baixo, tem topos mais altos. O que nós temos é um viés altista e esse viés é dado pela disposição das médias. Okay? Pela disposição das médias, todas as médias subindo. Então, preço acima da média móvel de 21, 50 e 200 para cima. Temos no mínimo aí 3 critérios altistas. Tá? No intraday, WOG15, esse aqui é o novo contrato. Também não gerou nenhuma operação limpa, tranquila. O mercado abriu em gap de alta. Aqui houve a formação do primeiro movimento, que não foi acionado até meio-dia e meia. Mais tarde o mercado acabou rompendo a máxima do dia, mas não houve nenhuma operação perfeitamente enquadrada aqui no setup 3. Né? Não é exatamente aquele modelo que a gente ensina. E no frigir dos ovos o mercado acabou ficando lateral dentro aí do que seria o primeiro candle de 30 minutos, tá, do dia. Não só o dólar teve um movimento altista, a gente teve o juro futuro, né, que agora no final mais da metade do pregão acabou negativando, mas a maior parte do pregão o mercado acabou ficando positivo. As commodities, a gente teve o milho operando em alta, passando para cima dos últimos topos, vai em busca agora da máxima do ano passado, esse aqui é o contrato CCMF 16, é importante ficar de olho nas oportunidades de compra ou venda, né, dependendo do modelo, para se operar como no próximo contrato, CCMH 16, tá? Por enquanto ele não é o mais líquido, tá? Mas as novas operações possivelmente serão realizadas nesse contrato. O boi, BGI F16, que vence no final do mês, apresentou uma queda. Qualquer sinal comprador aqui em cima do topo anterior, em cima da faixa de R$ 149, pode interessar como argumento de trade. Muito bem. Comentamos as commodities, principais mercados futuros. A gente pode agora olhar os destaques. Começo colocando o gráfico do índice financeiro, o IFNC, que assim como o Ibovespa também perdeu uma congestão. Né? O movimento lateral consolidou, né, na realidade, a perda da congestão. Se a gente afastar esse gráfico aqui do FNC, a consolidação do rompimento aqui do MLTB mais longa, né? No gráfico semanal isso vai ficando mais limpo, o primeiro zigue-zague abaixo da LTA.
Isso abre espaço agora para o mercado ir em busca da faixa dos 3.800 pontos, que é a mínima do ano passado. Perceba que a FNC ainda não perdeu a mínima do ano passado, enquanto o Ibovespa já perdeu. Tá? A expectativa é que o mercado caminhe para aquele ponto. Tá? No diário, a gente também pode projetar essa congestão a partir do rompimento e o alvo fica lá na faixa dos 3.800, 3.700 pontos, coincidentemente. Além do setor financeiro, onde a gente teve quedas importantes aí no Banco do Brasil, tivemos quedas relevantes Itaú, BBDC4, Sambi 11. Nem toda essa queda é queda de fato, esse papel que ficou ex-dividendo hoje. E Itaúsa, que foi o papel que a gente selecionou para fazer a venda, que tinha congestão aqui mais limpa. Tá? Todo o setor aí apanhou bastante. BBSE3, própria BVMF também, com uma queda que chamou a atenção. O índice do setor elétrico, IEX, também em queda, todo o setor apanhou bastante, caiu mais de 4%, deixa um candle de ignição. Tá? Depois de 4 dias de alta, o mercado deixa um candle que aponta para baixo, convicto. Suporte fica em 23.700. Acredito que o mercado deve perder isso aqui, tá? Frente a esse candle que está aparecendo aí no dia de hoje. A gente olha para o lado esquerdo e vê que o alvo fica lá na faixa dos 21.700. Mínima também no ano passado. Objetivo aí do índice do setor financeiro. Light em queda, superior a 12%. Energias Brasil também caindo aí forte. Copel, Semig, são alguns ativos e suas respectivas quedas aí do setor elétrico. Semig inclusive perde o fundo anterior, um gap de fuga, abre espaço para mais quedas. Tá aí Semig. O setor de consumo teve uma queda relevante. Aqui o Icom, que representa esse setor, houve a perda dos 2.500 pontos, que andou convicto. Tá? Se a gente for avaliar suporte relevante, a gente só tem lá na faixa dos 2.000 pontos, 2.100 pontos, que é a máxima de 2012, mínima de 2014. Há espaço, portanto, para continuidade do movimento. Do setor Ciel 3, o papel que a gente estudou uma venda, inclusive, perde suporte, perde com gap, gap de fuga. Quem mais? Lojas Renner, candidata a trade também. Só que aqui Lojas Renner fechou o gap, Fechou o gap que estava aberto. E a HGTX que a gente selecionou para venda também, perda de congestão. Setor de siderurgia, os Minas caindo aí mais praticamente 6%, Se perder 1,40, a gente pode observar que o próximo objetivo dos Minas fica lá na faixa dos 69 centavos. Se houver a perda de 1,40, eu só vejo esse caminho para os Minas. CSNA3 também em queda, perdendo o fundo anterior, abre espaço para a busca do próximo suporte 3,60. Gerdau, por hora, vai segurando sob suporte, ainda não perdeu, embora abaixo de 4,50. Se a gente afastar o gráfico da Gerdau, a gente vê que 3,60 passa a ser o próximo alvo. Vale do Rio Doce também em queda, embora nada expressivo, seguiu dentro de uma congestão aqui no diário. E Petrobras até que mostrou força, vai fechando em alta aí de 2,5%, respeitando a linha de referência do canal de baixa e também um gapzinho aqui que estava em aberto. Tá? Então temos aí o início de 2016 que inicia essas atividades apontando para baixo. Eu chamo a atenção para quem quiser entender um pouquinho mais do cenário desse ano, esperado para esse ano. No primeiro momento eu convido para ler o Visão LS, que é o artigo que a gente escreve mensalmente e trata da conjuntura mensal dos mercados. E aqui no final do Visão eu coloco que teremos um evento presencial no dia 14 de janeiro, sem ser nessa quinta-feira, na próxima, onde eu e o Stormer, aqui em Porto Alegre, vamos falar da situação macroeconômica, do que é esperado pela maior parte do mercado,
para esse primeiro semestre de 2016 e quais serão as nossas estratégias, né, para enfrentar esse período. Em breve vocês vão receber maiores detalhes sobre esse evento, tá? Então eu conto com todos vocês. Mas o primeiro passo é dar uma lida aqui no artigo para entender o porquê que a gente considerou interessante fazer esse encontro, tá? Eu vou deixar o link para quem está acompanhando ao vivo no chat e quem acompanha a gravação, tá? E quem acompanha a gravação vai estar na descrição do vídeo. Feito isso, é hora de responder as perguntas. E eu começo respondendo aqui a pergunta do Adriano, aonde ele coloca o seguinte: Vlad, boa noite. Semana passada assisti o vídeo sobre a perda do grau de investimento. Me inscrevi para receber o treinamento, mas não recebi. Poderia enviá-lo para mim? Adriano, aquele treinamento a gente deixou liberado por 60 dias, tá? Então ele não está mais disponível. Esse é um dos treinamentos que vão passar pelas nossas atualizações. A gente vai atualizar vários treinamentos, uma nova metodologia, vai deixar eles mais eficientes, tá? Então aquele treinamento que a gente tinha colocado disponível para quem se inscrevesse, né? Aquilo já virou, já não vale mais. Afinal de contas, aquele vídeo foi em setembro do ano passado, né? Então, lá a gente tinha colocado à disposição o curso Alocação de Ativos. Na realidade era uma palestra antiga, né? Então agora a gente vai atualizar, vai fazer bonitinho. Então fica de olho aí que eu acredito que mês que vem já vai estar disponível. Muito bem, seguindo. O Júlio pede uma avaliação de Embraer. Vamos dar uma olhadinha então no gráfico da Embraer. EMBR3. Em queda, como boa parte do mercado, né, caindo 2,90, muito embora, ainda segue dentro de uma tendência de alta. Pelo menos a gente coloca o gráfico semanal, né? Ainda há um viés altista, os zigue-zagues dentro de um prazo maior estão ainda ascendentes. No diário a gente tem uma congestão, então no curtíssimo prazo um cenário mais lateral, mas dentro de um prazo maior a tendência ainda é de alta. Não é que nós temos um ponto de compra, já que esse papel está em tendência de alta. Assim que os preços vierem a ultrapassar a faixa dos R$ 30,50. Essa é uma alternativa. Seria a compra por rompimento, né? Compra clássica por rompimento. Existem outras estratégias, né? O ideal aí seria estudar o gráfico semanal para tentar buscar aqui compras pelo Dunningham ou pelo 9.2, né, do Larry Williams. Também seria uma alternativa. Mas é um dos poucos papéis que ainda está em tendência de alta. Embraer, vale a pena sim continuar acompanhando, principalmente no rompimento dessa congestão. Se isso acontecer, eu vejo Embraer indo em busca da linha de referência do seu canal de alta de longo prazo. O papel está bem longe da linha de referência, né? O Alexandre coloca: Vlad, vale 5, segura em R$ 10. Segura em R$ 10, na realidade, né? Uma afirmação do Alexandre. Hoje perdeu uma linha de tendência. Qual o cenário para compra no curto prazo? Bom, o ideal para quando a gente vai buscar uma compra, Alexandre, existem dois cenários, tá? Cenário número 1. Opa, aqui, agora sim. Cenário número 1. Quando a gente tem um papel em tendência de alta. Então, quando o papel está em tendência de alta, eu posso buscar por compras nos rompimentos de resistência ou nos testes de suportes. Essa é a estratégia mais clássica dentro da análise técnica, né? Compra de rompimento de resistência e teste de suporte. Se o papel não está em tendência de alta, idealmente eu devo buscar por compras de retorno à média. E para eu trabalhar esse tipo de filosofia, o ideal é que os preços estejam longe da média. Tá? Existem várias formas de a gente diagnosticar o que seria ou não um distanciamento suficiente da média móvel, de alguma média. Tá? No caso da Vale, a gente não tem isso. A gente não tem uma tendência de alta. Tá? E a gente não tem os preços afastados da média. A gente tem o preço na média. Aqui o indicador que mensura a distância, né, dos preços em relação à média está próximo de zero. Tá? Então eu não vejo cenário atrativo para compra no gráfico diário de Vale. Tá? A não ser que ela venha a fechar acima de 10,80. Se isso acontecer, a gente tem um pivô de alta. Aí há a reversão da tendência, que por hora ainda é de baixa. Tá? Média de 21 apontando para baixo, 50 apontando para baixo, 200 apontando para baixo. Então vamos evitar operar na compra esse tipo de ativo.
né? Se eu quero seguir a tendência. Se eu não quero seguir a tendência, o ideal é favorecer trades em que eu tenho os preços bem distantes da média, né, e buscar em alguma condição para eu trabalhar esse tipo de cenário. Embora trabalhar contra a tendência, trabalhar retorno à média, por incrível que pareça, não é tão simples, né, o payoff é bem baixo, a taxa de acerto também não é tão alta, por incrível que pareça, né, não é tão imprescindível assim operar esse tipo de tática, né? Pelo menos a gente leva em consideração o modelo que a gente oficializou aqui de retorno à média, né? Que é o candle fora das bandas com a distância mais do que 30% em relação à média da volatilidade. Tá? Para a contratendência é sempre mais complexo. O iniciante coloca: Vlad, poderia comentar essa queda de Klabin? Algum motivo especial já que o dólar subiu? Bom, iniciante, primeiramente, não existe nenhum par, né, com correlação de 1 ou correlação de 100%. Então não é porque o dólar subiu que a Klabin também tem que subir. A gente pode até fazer um estudo estatístico e observar quanto que o dólar responde pela movimentação de Klabin. Vamos fazer isso? Então vamos lá. Vamos aqui pegar os dados da Klabin. Preciso de dados ajustados. Vou colocar aqui no Excel. Vamos pegar os dados do dólar. E vamos ver quanto por cento do movimento da Klabin é respondido pelo movimento do dólar. Entendido? Então tá aqui, Klabin e o dólar. Quero saber a variação percentual da Klabin. E eu vou fazer o mesmo com o dólar, tá? Então aqui a Klabin e aqui o dólar. Opa. Pronto. Vamos selecionar aqui os últimos 100 períodos. Pronto. 100 períodos. Vou botar um gráfico de dispersão. Vamos clicar aqui com o botão direito numa das bolinhas, adicionar linha de tendência e vamos pedir a equação aqui, né, da regressão entre o dólar e a Klabin. Feito? Feito. Então tá aqui, ó. Percebe o seguinte. Deixa eu aumentar aqui. Ó. Esse aqui é o R2, Alexandre. O que é o R2? Dentro da estatística, esse aqui é o chamado índice de confirmação. Tá? É o quanto que uma variável se movimenta em função da outra. Tá? Então percebe que o R2 aqui, né, o dólar explica somente 9% do movimento da Klabin. Ou seja, praticamente nada, é muito pouco. O ideal é que esse R2 aqui, índice de coeficiente de determinação também é chamado, né? O ideal é que isso aqui, para ser confiante, para ser estatisticamente significante, isso aqui deveria estar acima de 0,50. Então, outras variáveis ajudam a explicar o movimento de Klabin. Fibra, sei lá, o movimento da celulose, se ela é negociada lá fora, não sei. O PIB, o juro, sei lá. Mas não é o dólar. Pelo menos não nos últimos 100 períodos. Vamos pegar um período maior aqui. Vamos pegar um período toda a amostra. Peguei só os últimos 100 períodos. Vamos pegar toda a amostra, então. Adicionar a linha de tendência. Aí. Então tá aqui, ó. Mesma coisa, ó. É negativo o R2, inclusive, ó. Ou seja, não explica nada. Certo? Então não faz tanto sentido assim olhar fazer essa leitura, né? Ah, o dólar subiu, a Klabin devia subir, não usando dados diários, tá? Certo?
Mas aproveitando e fazendo a avaliação aqui da Klabin, a gente tem o papel dentro de uma congestão, tá? A expectativa ainda é altista, né? Se a gente coloca o gráfico semanal, acredito que a média móvel ainda está subindo. A média móvel de 21, 50 e 200 no semanal ainda sobe. No diário é que o processo está um pouco mais confuso, né? Há uma congestão aí com limite em 24,80 e limite inferior em 21,60. Abaixo disso tem venda. Tá? Inclusive começa a se abrir aqui uma simetria, né? Esse movimento de hoje abriu esse espelho simétrico aqui, né? Ou seja, o mercado ficaria de lado e depois perderia o suporte. Imaginando que isso aqui seja um espelho, né? Então tá aí. Para fechar, tem a solicitação aqui do dólar, né? Poderia ver aonde vai o alvo do... Vamos lá. Olá, Vlad. Poderia ver onde vai o alvo, se pode ter chegado no alvo daquela famosa cunha do diário do dólar. Ah, tá. Então tinha uma cunha, né, que ficou confusa por um tempo, mas depois o mercado parece ter voltado para dentro da cunha, né? Não ficou muito claro, né? Que tem que fechar um olho para aceitar que isso aqui era uma cunha, né? Porque o mercado rompeu e depois voltou para dentro, então ficou um pouco confusa essa cunha. Mas o alvo era a amplitude dela, projetada a partir do rompimento. Então o alvo está lá em 4.155. Aquele ali seria o alvo do dólar. Através da cunha, embora, novamente, não ficou muito claro aqui, porque o mercado voltou para dentro dela, né? O Marcelo Lira diz o seguinte: Vlad, feliz ano novo para você. Para você também, Marcelo. Na Ambev, no gráfico semanal, fundo de 14,23, formado em outubro, e a máxima dos 20,27. Notamos um impulso em que estaríamos na formação de uma onda 4, em que podemos observar o padrão da reversão positiva, né? E a colaborar, né, com a compra aí pelo FR2. Nesse momento, então, seria melhor aguardarmos um candle de reversão próximo aos 16,85 para a entrada? O que você acha? Bom, é que o FR2 do diário não leva em consideração a avaliação do semanal, né? Então, é importante não confundir as coisas. Mas, existe aqui, como você colocou, ó, uma reversão positiva. Ó, o mercado tá vindo fazer, né? Já tinha feito aqui, mas como o mercado perdeu o fundinho anterior, eu preciso esperar o FR2 virar o FR de 14 no semanal virar para cima. A partir do momento que eu tiver isso, aí eu vou poder chamar isso aqui de reversão positiva, né? Poder encarar essa aqui como uma onda 2, tá? De algum time frame. Isso aqui como uma onda 4, tá? Então, se isso aqui é uma 2, isso aqui é uma 4, eu já consigo fazer a contagem do resto, né? Então, é que isso aqui seria uma 1, isso aqui seria a 3. 1, 2, 3, ABC, 4 e agora teria onda 5. Tá? Então, o time no semanal para buscar o início dessa 5 seria a formação de um fundo, seria esperar o FR de 14 virar para cima. Aí sim a gente teria exatamente a leitura que tu colocou. Certo? Tudo bem. Finalizado então o chat, eu me despeço, desejo um ótimo ano a todos, que consigam colocar em prática tudo aquilo que estão planejando sobre suas vidas e tudo mais. O que necessitarem, entre em contato com a gente para que a equipe possa auxiliá-los a tomar as melhores decisões. Um abraço, bom descanso, boa semana e bom início de ano. Valeu, pessoal.